Olá, meu nome é Cleidilene Galvão dos Santos, eu tenho 21 anos, resido no interior do Paraná, na cidade de União da Vitória. Sou acadêmica de História na Unespar e também eu sou há 2 anos transista. Meu trabalho com as transas começou no começo da pandemia, quando me descobri sendo transista e levando como um modo profissional. Porém, antes de eu me ver como transista, durante a faculdade eu percebi que a cultura negra, a história negra era tão importante e precisava ser vista na nossa sociedade, principalmente aqui na região onde eu moro, que não era falada, não era vista e não era contemplada. A partir disso, lendo textos, artigos sobre a cultura negra, com diversos autores como Angela Davis, Lélia Gonzalez, Kabengele Munanga, Bell Hooks, eu comecei além disso, artigos acadêmicos, comecei a enxergar de outra forma a cultura negra e percebendo que um dos pontos principais da cultura negra é o cabelo, as tranças e as características físicas de uma forma geral, mas principalmente o cabelo, visto que o cabelo ele foi uma forma de resistência e um ato político por muito tempo, bem como nos movimentos negros que se desencadearam tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, como por exemplo o movimento Black Power. A partir disso eu comecei a entender que o cabelo ele não era só uma questão de estética para a comunidade negra. E aí eu pensei em trabalhar com as tranças, visto que aqui no Brasil elas são muito disseminadas nas capitais, muitas pessoas procuram pelas tranças e aqui mesmo na região não havia quem fizesse tranças. E aí eu pensei em levar essa questão não só para o âmbito acadêmico, a partir do momento que participei de projetos de extensão que ressaltava e reafirmava a cultura negra, a estética do povo negro, mas também eu procurei levar isso de um modo profissional. Me aprofundei nas tranças, realizei 2 cursos, um no ano de 2020 em outubro e o outro no ano de 2021 em outubro também, com outras vivências, outras experiências de mulheres negras que já trabalhavam nesse âmbito das tranças. E a partir disso, me aprofundei tanto no profissional, enquanto que na academia, eu me aprofundei no âmbito teórico. E a partir disso eu percebi que as tranças elas têm um significado muito importante para mulheres e homens negros. As tranças elas trazem uma forma de reafirmar as características negras, como também não só para levantar a autoestima, mas você se conecta com o seu passado. Quando na infância mulheres negras, homens negros têm seu cabelo cacheado, crespo, nossas mães, tias, avós, irmãs fazem trancinhas para que a gente consiga mudar o nosso penteado, possa aceitar melhor nosso cabelo. E a gente pode tratar a transista como uma griot que conta a história. O griot dentro da comunidade africana e também afro-brasileira, mas sobretudo na comunidade africana, são os contadores de história que passam de geração em geração as histórias de dentro da comunidade. E as transistas, de certa forma, ao trançarem o cabelo, elas passam uma história da infância que elas tiveram até a vida adulta. E é dessa forma que precisamos olhar esses elementos culturais sendo passados dentro da nossa sociedade, não só de uma forma estética. A gente precisa enxergar que aquilo que nós carregamos tem um significado. E é isso que eu gosto de mostrar para as minhas clientes. E também, quando no projeto de extensão abordei sobre isso, repassei para aqueles que estavam ouvindo
pudesse entender o que são as tranças e também qual é o sentido da gente se orgulhar do nosso cabelo crespo. O cabelo crespo, ele sempre foi negado dentro da sociedade, foi visto como ruim. Eu mesma, quando era pequena, ouvia que o meu cabelo era ruim, que o meu cabelo era feio, que o meu cabelo era duro. E quando eu atendo outras clientes que têm o mesmo cabelo do que o meu, que tem o cabelo cacheado também, elas relatam que o cabelo delas na infância era ruim, que elas não gostavam, que elas precisavam alisar, que elas passavam vários procedimentos estéticos. Mesmo pequenas, sentiam bastante dor ao fazer esses procedimentos por não aceitarem o próprio cabelo. E eu penso que nesse momento que a gente passa da transição capilar, é um momento de se renascer, se ressignificar, e para elas é tão importante quanto, porque é uma forma de mostrar a identidade cultural, visual delas voltando à tona, para que elas tenham, se empoderem sobre isso, elas se ressignifiquem e gostem delas como elas são. Assim como ao fazer as tranças, eu sempre procuro demonstrar para elas, e também quando eu falo sobre as tranças e sobre o cabelo, para quem está ouvindo no projeto de extensão ou está ouvindo alguma palestra que foi oportunizado para que eu falasse, eu possa demonstrar para essas pessoas que nosso cabelo é bom, que o nosso cabelo é bonito e que as tranças, elas contam histórias milenares. As tranças, elas vêm desde o Egito Antigo, elas já estão presentes, são presentes em diferentes comunidades africanas, bem como elas vieram para o Brasil, trazidas pelos escravizados. E aqui elas tiveram um papel fundamental. As tranças, elas puderam ser rotas de fuga para os escravos, elas puderam armazenar grãos para cultivo, para ser levado nos quilombos. Elas puderam também elevar a estética das mulheres negras no Brasil colonial, no Brasil império, e até mesmo hoje em dia, quando a gente trata das tranças, para que ela eleve a autoestima de mulheres negras que buscam se ressignificar através do penteado, para que elas possam se sentir melhor, mais confiantes consigo mesma, com suas próprias aparências. E dessa forma, eu procuro mostrar para as minhas clientes, quando eu estou trabalhando, o quão importante é a gente preservar essa cultura das tranças, como é bom a gente preservar nosso cabelo natural, para que a gente consiga entender a história por trás disso. Há vivências que são muito parecidas com outras em relação à aceitação do cabelo, aceitação da sua aparência. E é isso que muitas mulheres negras daqui da cidade de União da Vitória não conseguem expressar. Às vezes elas não são entendidas, e eu não me senti entendida, até que eu conhecesse outra mulher negra e pudesse conversar sobre isso. E atendendo as minhas clientes, eu consigo um diálogo com elas e me aproximar melhor delas através de vivências. Quando a gente troca experiências que a gente teve e a gente se entende através disso. A gente consegue levantar a autoestima uma da outra falando do que a gente passou. E as tranças são uma forma da gente se ressignificar e se empoderar através disso. Além dos muros da faculdade, quando eu estudava sobre isso, quando eu pesquisei mais sobre a cultura negra, eu consegui, através do contato com as clientes, mesmo nesse período de pandemia, me vieram várias pessoas para que pudesse conhecer o meu trabalho, pudesse conhecer, além do meu trabalho, a minha história de vida. Com isso, eu consegui espaços antes não ocupados. Consegui demonstrar o meu trabalho por meio de uma loja da cidade que me chamou para falar numa campanha de marca sobre a minha experiência, sobre o meu trabalho. E a partir disso eu consegui disseminar o meu trabalho para outros lugares do Brasil. Além disso,
Fui chamada para participar de um projeto chamado Projeto Elos, em que eu fiz um curta-metragem e consegui demonstrar como era a história das tranças, qual que era o sentido e o significado da história das tranças para a comunidade negra. Visto isso, houve pessoas que puderam me dar um espaço para eu falar sobre o meu trabalho e também demonstrar qual que é a importância da cultura negra para a nossa realidade, para a nossa sociedade de União da Vitória. Antes não era vista, antes não era falada. Você via mulheres negras, mas que não tinham as tranças, não haviam o cabelo solto. E é muito importante a gente demonstrar que o cabelo é bonito, pode ser solto, pode ser feito tranças, para que essas mulheres elas possam se sentir livres para fazer esses tipos de penteados e demonstrar o real delas, sem ter medo. Porque muitas meninas como eu, na minha infância, não conseguia aceitar. Com isso, eu tive um espaço de fala tanto para pessoas que quisessem me ouvir, me chamassem para falar sobre isso, mas também no meu âmbito do trabalho, eu conseguisse demonstrar isso para aquelas que fossem me procurar para fazer as tranças ou para fazer qualquer outro procedimento que elas conseguissem aumentar a sua autoestima. Dessa forma, eu busquei levar o meu trabalho não só falando nos projetos de extensão, falando para que adolescentes e jovens se sentissem inspirados para também querer ter o cabelo cacheado e pudessem soltar os seus cabelos cacheados, mas também para que eles se sentissem inspirados em trabalhar com isso, enfatizar a cultura africana, afro-brasileira no seu cotidiano, assim como as mulheres negras que me procurassem pudessem disseminar o trabalho, falando para outras pessoas que quisessem também usufruir das tranças e valorizassem o trabalho, porque é importante a gente trabalhar através de mídias sociais, a gente demonstrar por meio de vídeos, de textos, juntar o que a gente faz no trabalho com as tranças e também colocar textos que relatem onde surgiu as tranças, de onde que veio essa cultura de fazer tranças. Porque hoje em dia a internet é um meio de você demonstrar importantes histórias e vivências que antes elas não eram conhecidas. Os símbolos culturais afro-brasileiros estão se expandindo no Brasil e muitos adolescentes e jovens estão agregando isso. Um exemplo disso são as próprias tranças, são o cabelo cacheado, que muitas meninas estão passando pelo processo de transição capilar e elas estão assumindo o cabelo cacheado, o crespo delas, estão gostando do que elas veem e com o que elas nasceram com o cabelo natural delas, estão assumindo os cachos. Também os baby hairs, que são símbolos da cultura africana, afro-brasileira, que a gente vê que muitas mulheres negras utilizavam muitas vezes e antes não eram vistos. E agora elas estão tomando proporções maiores e a gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano. As formas de se vestir, os ornamentos, enfim, vários elementos culturais que a gente tem dentro da nossa sociedade são pertencentes à cultura africana, que a gente antes não sabia, não tinha conhecimento, e é importante que a gente fale sobre isso atualmente. E demonstre por meio de conversas, diálogos cotidianos e também utilize das ferramentas tecnológicas que temos para que a gente demonstre para outras pessoas de onde vêm esses símbolos. Com isso, eu procurei oportunidades para mostrar mais sobre a história e, além do meu trabalho dentro da faculdade, levar isso de uma forma mais profissional e além disso, prosseguir com esse trabalho com as tranças, me aprofundar cada vez mais, fazendo cursos
e posteriormente também ofertando cursos para meninas, mulheres negras que tenham interesse em saber como fazer as tranças, como realizar esses procedimentos, como cuidar do cabelo, de forma que elas também se sintam interessadas em propagar a cultura, de uma forma que elas também consigam, por meio da cultura, uma renda para elas. Porque esse é uma forma de você falar a história de um povo, mas também você conseguir, por meio disso, oportunidades. E com isso a gente consegue entender a importância da cultura negra para dentro da nossa sociedade. Eu procurei trazer isso de uma forma acadêmica num primeiro momento e depois também de uma forma prática, para que outras pessoas soubessem disso. Porque às vezes o conhecimento ele se limita muito aos muros da faculdade e eles não se expandem. Por isso projetos de extensões são importantes, por isso é importante que a gente, enquanto transista, no meu caso, a gente possa demonstrar isso por meio de outras representações. Às vezes um simples fazer de trança carrega um significado enorme e é por isso que eu procuro demonstrar isso para as clientes que me procuro demonstrar isso nas redes sociais que eu tenho, para que eu consiga chegar em outras pessoas que às vezes não têm esse interesse em saber. E é importante que essas pessoas que não têm interesse sejam cativadas por isso, sejam chamadas para que elas conheçam a importância da cultura afro-brasileira, a importância do cabelo enquanto um símbolo de luta e resistência. A trança enquanto um símbolo também de resistência e que é cultural, que veio de milhões de anos atrás, e que a gente possa falar sobre isso, a gente possa continuar fazendo cada vez mais tranças, vendo mais meninas assumindo seus blacks e fazendo com que elas tenham uma autoestima elevada. Dessa forma, eu pretendo continuar trabalhando com as tranças nos próximos anos, pretendo alcançar mais meninas negras para que elas se vejam representadas, que elas se sintam e possam também representar outras meninas negras, elas possam ocupar outros lugares antes que pessoas negras não ocupavam. Na nossa cidade de União da Vitória, as pessoas negras elas costumam não serem vistas. Claro que isso é um reflexo do Brasil inteiro, é um país onde tem o racismo velado, mas enquanto eu, Cleidilene, que estou residindo aqui em União da Vitória, eu procuro trazer para as meninas negras daqui da cidade para que elas se sintam representadas, elas vejam que tem alguém que faz trança, tem alguém que utiliza trança e elas também podem utilizar e fazer tranças. Além disso, pode ser uma forma de oportunidade de trabalho para elas também. Então é muito importante a gente valorizar a cultura negra de uma forma geral e não ver só as negatividades em relação a isso. Por exemplo, o racismo. A gente não só focar no racismo, é importante a gente combater o racismo, é importante, mas vamos falar também das coisas boas que temos. As tranças, o cabelo, as vestimentas, as contribuições das pessoas negras para a nossa sociedade, para que a gente tenha outras pessoas falando desses avanços, dessas conquistas, desses marcos. E para mim, Cleidilene, as tranças foi uma forma de ressignificar tanto a minha história como também de outras mulheres que vinham até mim com autoestima baixa ou que achavam que o cabelo delas eram ruins, e eu fazia uma forma de demonstrar para elas que o cabelo delas é bom, é maravilhoso, que elas deveriam sim assumir o cabelo delas e também poderiam se possibilitar a mudar esse cabelo fazendo outros penteados que é totalmente da cultura negra. E dessa forma eu procurei aumentar a forma de atingir essas pessoas e vou continuar nos próximos anos visando acessar mais essas pessoas. Então, dessa forma, eu agradeço a minha participação no projeto
e espero que eu consiga, nos próximos anos, ter mais pessoas para serem representadas por mim. Muito obrigada!